Oi, hoje nós vamos continuar falando sobre o tema de doença inflamatória intestinal. Nós vamos abordar um pouquinho hoje sobre a retocolite ulcerativa. Vem para você aprender e entender um pouquinho sobre ela e compreender como é a melhor forma de se tratar e evitar as complicações. Eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade em Uberaba. Vamos lá para você entender um pouquinho sobre esse tema. Então, dando continuidade ao Maio Roxo, que a gente está abordando as doenças inflamatórias intestinais, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, ela é uma doença que vai acometer todo o intestino grosso, o cólon e o reto. Ela é caracterizada por uma inflamação na camada superficial do intestino, chamado de mucosa, que a gente está mostrando aqui no vídeo. A gente não tem uma causa definida, como eu já falei no outro vídeo sobre doença inflamatória intestinal, sobre qual é a causa, né, que dá a patologia, né? E a gente também não tem um tratamento específico que cure ela. Mas a gente sabe que a gente pode manter o paciente bem, estável, com o uso de algumas medicações ao longo da vida dele. Nós sabemos também que ela é uma doença associada a vários fatores. Ela afeta geralmente jovens de 15 a 40 anos e vai se manifestar com uma diarreia com sangue vivo nas fezes. Se a doença cometer somente o reto, a gente vai chamar ela de uma proctite. Agora, se ela cometer todo o quadro do intestino, aí sim a gente vai chamar ela de quadro de intestino que eu falo, intestino grosso, né? Aí nós vamos chamar ela de retocolite ulcerativa. E quando ela é causada só na região do reto, só uma proctite, o paciente normalmente nesses casos vai ter uma constipação, com sangramento muitas vezes que pode ser confundido com alguma hemorroida pelo próprio paciente e às vezes isso demorar, fazer com que o paciente não procure um tratamento específico. Agora, quando ele vai atingir o cólon esquerdo, ele é chamado de colite esquerda, e quando ele pega o cólon transverso, ou ultrapassa o cólon transverso, eu estou mostrando aqui nas figuras em específico as regiões para vocês conseguirem entender. Ele é chamado de uma pancolite ou uma colite extensa. Ela é rara, mas ela também pode acometer o ilho terminal por refluxo, quando a válvula não é continente. O diagnóstico da retocolite, a gente vê no padrão das doenças inflamatórias intestinais, ela é ocasionada por uma biópsia feita na ileocolonoscopia para a gente poder afastar outras patologias que podem causar também inflamação intestinal, como as colites bacterianas, as colites virais, parasitoses, as colites microscópicas. Então é importante a gente fazer uma avaliação correta e fazer a biópsia, porque é através da biópsia que a gente vai conseguir ter esse diagnóstico e tratar melhor o nosso paciente. E quais são os sinais e sintomas que um paciente que tem retocolite vai ter? Primeiro, ele vai ter uma diarreia crônica com sangue, que pode cursar com anemia para ele. Então, ele vai ficar tendo sangramento importante com anemia, às vezes vai ter fraqueza, mal-estar. E o mais interessante é que essa diarreia ela não vai ter febre. Então, o paciente vai ficar persistindo com o quadro, vai ter uma anemia, mas o estado geral dele vai ir se deteriorando aos poucos, sem ter sinais de febre. O importante é, no paciente que tem retocolite, realizar a colonoscopia anualmente, principalmente nesses pacientes acima de 7 anos de diagnóstico da doença, para que a gente possa fazer o rastreio e a investigação para as displasias de cólon em reto, na investigação mesmo, e evitar que o paciente faça um câncer coloretal, que nós sabemos que acima dos 7 anos de diagnóstico, o paciente tem mais chance de fazer essa patologia. E a incidência do câncer coloretal nesses pacientes ela é muito maior e muito mais grave, extensa, do que nos pacientes, vamos falar assim, de forma geral, né? Aqueles que têm histórico familiar com câncer coloretal. E a gente também tem que lembrar que os pacientes com retocolite também podem cursar com algumas outras manifestações, como oftalmológicas, articulações, de pele e vias biliares e hepáticas. O que às vezes chama atenção é que às vezes deixa passar principalmente das vias biliares e hepáticas, que não é incomum. Então é importantíssimo a gente lembrar da espondilite anquilosante, porque ela pode acarretar uma imobilidade quase que total da coluna do paciente. E por isso, ele ter a avaliação e acompanhamento com o reumatologista e o ortopedista é muito importante. E nos pacientes que têm alterações hepáticas e de vias biliares, tem um acompanhamento
com um hepatologista, para que lá na frente, se em algum momento ele desencadear alguma alteração, ele ter como recorrer e às vezes até pensar no transplante hepático, que a gente vai falar isso um pouquinho mais lá. Uma das coisas mais importantes que um paciente tem, né, retocolite ulcerativa, precisa ter na cabeça que o tratamento dele é longo e para o resto da vida. Ele não vai ficar sem uso da medicação. E como que eu posso estar tratando ele de forma clinicamente? O uso da sulfasalazina, os imunomoduladores, mesmo aqueles pacientes persistentes, né, com atividade da doença, a gente pode estar usando. Lembrar que a gente pode usar também os biológicos, o topo para a gente hoje ainda é o infliximab. E lembrar que você fazendo tudo isso, você pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Lógico que a gente vai ter os pacientes que não vão conseguir de forma bem corretinha, fazendo uso das medicações, o tratamento certinho, às vezes ele vai escapar, ele vai entrar no quadro de gravidade. E aí sim a gente vai pensar nos procedimentos cirúrgicos como forma de resgate nesses pacientes. Não é a nossa primeira opção, é a nossa primeira escolha. As indicações cirúrgicas, elas são muito claras, né? Quando a gente não consegue controlar a doença, que é o que eu acabei de falar anteriormente. Lembrar que as crianças, elas podem ter um comprometimento importante, inclusive no crescimento. Por isso, o acompanhamento e a avaliação é muito importante. Em pacientes que vão apresentar displasias, né, do cólon e evoluindo para neoplasias, esses pacientes precisam sim também fazer um procedimento cirúrgico para retirada. Porque uma vez que ele tem a displasia, a chance dele evoluir para uma neoplasia é muito grande. Então, a gente tem que tirar esse paciente dessa urgência. E em pacientes que vão apresentar cirrose biliar, igual eu comentei, que é aqueles pacientes que vão fazer hepatopatia por uma colangite esclerosante, que é uma patologia que pode estar associada à retocolite, eles vão ter muitas vezes que se submeter ao transplante hepático. E nesses pacientes, às vezes é importante você já pensar em fazer a abordagem cirúrgica do cólon para evitar de forma profilática o câncer coloretal, aproveitando que esse paciente vai ir para um procedimento grande de transplante, para que você depois lá na frente não tenha que fazer esse procedimento. Lembrando que os pacientes que fazem o uso que vão fazer o transplante hepático, esses pacientes vão usar muito imunossupressores, então por conta disso, eles vão ter uma queda da imunidade importante e mais chance de fazer o câncer coloretal. Por isso, a importância de se fazer a colectomia neles total, de forma preventiva, para evitar que lá na frente eles façam um câncer de cólon. E outras causas importantes também que vão nos levar a fazer alguns procedimentos cirúrgicos nos pacientes vão ser as hemorragias intensas, maciças, as perfurações e as infecções. Nós temos também uma patologia que é a dilatação do cólon, que a gente chama de megacolon tóxico, que é um quadro mais grave, o paciente tem um quadro de infecção que às vezes fica meio descontrolado. E se ele não tiver uma resposta clínica rápida, uma forma da gente salvar esse paciente, medidas heróicas que a gente fala, é realizar o procedimento cirúrgico e tirar o cólon do paciente naquele momento, na tentativa de tirar ele dessa gravidade. Os procedimentos cirúrgicos, qual é o mais comum, né, que a gente faz? Quando a gente não tem um controle da doença do paciente, né, a cirurgia ideal é a gente fazer a retirada do cólon e do reto e fazer o paciente ter uma ileostomia definitiva, igual essa aqui que a gente está mostrando. E nós já mostramos aqui no canal também, falando sobre os estomas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha para vocês entenderem, isso fica um pouquinho mais claro. E a gente pode fazer uma reconstrução também. Tem a opção de deixar a ileostomia definitiva e tem a opção de fazer uma reconstrução com o intestino fino, que é a gente fazer no reservatório ileal, que é uma bolsa que a gente confecciona com o intestino mais fino, delgado, e que vai dar uma tentativa de substituir aí o reto, né? Para que o paciente possa estar evacuando pela região anal. É importante a gente, quando vai fazer um procedimento desse, né, fazer a bolsa ileal, a gente conversar com o paciente sobre as possibilidades de gravidade que o paciente pode ter, que normalmente é a bolsite, que é a inflamação. E muitas vezes essa inflamação a gente não vai tendo resposta clínica com o tratamento e muitas vezes a gente tem que reverter. Ir lá,
fazer o paciente se submeter a um novo procedimento cirúrgico, retirar a bolsa ileal e aí sim confeccionar a ileostomia. Por que algumas vezes a gente oferece isso para o paciente, fazer, né, a bolsa ileal? Porque ela vai fazer com que o paciente tenha a forma anatômica da evacuação, que é ele ir ao banheiro, sentar no vaso e evacuar. E muitas vezes isso é muito importante para o paciente. Às vezes alguns não aceitam a bolsa de ileostomia. Então é uma tentativa de você fazer com que o paciente tenha a forma anatômica normal de evacuação. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, para que mais pessoas possam ter informação sobre a especialidade. E aproveitando esse Maio Roxo, para que mais pessoas possam procurar o especialista, caso tenham algum desses sintomas que a gente tem falado. As doenças inflamatórias intestinais, elas têm como serem tratadas e melhorar muito o hábito de vida do paciente e a qualidade de vida dele. Até mais!